Entrevista de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Criciúma. Veja o que ele falou. Então, esses tipos de jogos, ao mesmo tempo que eles te propõem desafios diferentes, né? A gente sabia que ia enfrentar uma equipe que ia nos negar tempo e espaço, colocando-se dentro do seu campo, dobrando como o Tencate tem por costume fazer, por vezes, dois laterais do lado da profundidade maior do adversário, buscando contra-atacar com muita contundência, né? E o jogo parece que ele se torna mais lento em alguns momentos, mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços que acontecem, né? E na hora que o adversário está em organização, a gente conseguir retomar a bola e ter contundência para buscar pegar o adversário minimamente desorganizado defensivamente, né? Porque com a proposta de jogo que o Criciúma tem em muitos momentos fora de casa, como eu disse, te nega muito esses espaços, né? E a gente salientou na palestra que, né, hoje talvez fosse o jogo para justamente a gente decidir ou abrir o caminho para a vitória de bola parada, né? Porque com a bola rolando a gente sabia que ia encontrar poucos espaços, né? Muito volume a gente teve, finalizações de dentro da área encontravam sempre um pé, porque o Criciúma adota a postura de fase defensiva, colocar muita gente para dentro da área, e isso faz um bloqueio muito grande, então a precisão tem que ser muito, muito grande para que você consiga acessar a bola dentro da área, e de fato a gente conseguiu abrir um belo gol de falta, numa jogada de maestria, né, do Alain. Né? A gente não espera fazer todos os jogos com a mesma característica, porque os adversários te impõem dificuldades diferentes. Eu acho que a gente fez um grande jogo, sim, né, com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário. Né? Agora, só temos as nossas forças, né, para permanecer nesse lugar, né, muito embora o Flamengo tenha que fazer a rodada, mas esses jogos de invencibilidade, na verdade, têm sido ter acontecido, né, porque a gente está, né, com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que precisam fazer dentro de campo e a qualidade está decidindo a nosso favor. Roger, boa noite. Boa noite. Você foi ovacionado pela torcida quando seu nome foi anunciado antes da partida. Já conquistou a torcida do Internacional. Do outro lado da cidade, teus pés estão na calçada da fama da Arena e no último final de semana colocaram concreto, cimento nos teus pés, na tua história no Grêmio. Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Então, eu acho que esse assunto não é para esse momento, né? Te peço desculpas, mas não gostaria de comentar nada sobre o episódio. Gostaria de focar no jogo. Boa noite, Roger. Sobre o jogo, Roger, acho que o colega tocou um pouco na dificuldade que o Inter teve em alguns momentos da partida. Como tu tem enxergado, principalmente, enfrentar esses adversários mais fechados, como o Inter tem reagido a esse tipo de jogo? E também queria que você comentasse a escolha, mais uma vez, pelo Rohel em relação ao Cleiton Sampaio. Se é uma questão que seja específica de algum jogo ou se é uma decisão que pode ser replicada também nos próximos jogos e até uma tendência de escolha sua. Com relação à dificuldade do jogo, a gente trabalha nas alternativas. Todas elas aconteceram no jogo, né? Mas foram bloqueadas ou pelo goleiro ou pelo um preenchimento de área do adversário, né? E vai ter jogos que a bola parada vai decidir, seja ela de falta, de escanteio, de falta direta. E no lance de habilidade do Wesley para sacramentar a nossa vitória. Então não tem nada de errado a gente ter tido dificuldade contra o adversário fechado, né? Nós conseguimos superar o bloqueio de uma outra forma, se não foi com jogada construída como em outros momentos, né? Porque a proposta do adversário, como eu te disse, te nega espaço e tempo, né? A vitória tem outras formas dela acontecer. A escolha pelo Agustin, ela se dá pela forma que eu entendo que eu deva fazer a gestão desses processos
né, de titularidade, suplência, retorno à posição. Né? O Agustin saiu depois de alcançar a titularidade por uma lesão. Né? O Cleiton entrou muito bem, né? E eu tenho que, por justiça, na minha estrutura de gestão, devolver a posição para o Agustin para que ele a defenda em campo. Né? Então, é justamente permitir que ele possa, depois de ter alcançado a titularidade e ter saído por lesão, possa defender a titularidade em campo. Né? E essa conversa é muito franca, né, com os dois atletas. A partir de agora, tu defende em campo porque o teu colega, quando atuou bem. Né? E vai permanecer o melhor, né, dos dois jogadores, porque, na minha opinião, eles apresentaram com características diferentes, níveis iguais, né, de performance. O Inter conseguiu ter o domínio do meio-campo e depois, com o homem a mais, praticamente não sofreu no jogo. E um jogador também que ajudou bastante foi o Rômulo, que vem ganhando oportunidades, né, no time com a ausência do Fernando. O quanto tem sido importante essas atuações do Rômulo. E te pergunto também sobre a situação do Fernando, se tu já imagina que vai poder contar com ele, quem sabe, na sexta contra o Fluminense ou ainda não. O que o departamento médico tem te passado sobre esse jogador, quando que ele pode voltar a jogar pelo Inter? O Fernando está no processo de retorno, mas penso que para o Grenal, pro jogo de sexta, não vai ter condição ainda. Né? No processo do Grenal, a gente correu um risco calculado, né, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo de problema em função disso. Né? O processo ele precisou ser continuado um pouco mais e a gente não vai tê-lo para esse jogo, com certeza. Com relação ao Rômulo, né, é um jogador que ele, para essa função de meio campo, né, como um protetor da defesa, eu chamo essa função do varredor de linha, né, o cara que me faz as coberturas defensivas quando eu preciso saltar o meu lateral em dois alvos, né, esticar a linha por trás, para que os meus três jogadores de centro, quando eu estou no 1-3-2, eles não precisem baixar muito para marcar os laterais, os seus alvos até a linha de fundo e permitir que eles fiquem à frente da linha de defesa. Rômulo, Fernando, né, o Pastor, né, que entrou no jogo, que é o apelido do Luiz Otávio, tem por característica essa função. Então eles me proporcionam e me dão a estrutura tática defensiva para que eu consiga ter outros movimentos à frente, né, porque eu não precise baixar, por exemplo, meu segundo volante alinhado ao lado dele, no caso o Thiago ou o Bruno, né, que eu possa entrar no 1-3-2 o mais cedo possível, permitindo que eles consigam fazer a cobertura defensiva. E ele faz muito bem. Tá evoluindo no outro momento do jogo, né, que é no momento ofensivo, né, para que ele tenha um pouco mais de facilidade, né, a gente abre uma linha de 3 para que ele consiga pegar o jogo de frente. Né, o jovem está aprendendo com o Fernando na função e tenho certeza que vai evoluir muito mais, além do que ter nos ajudado. Para mim fez um grande jogo hoje. Tem entrevista de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Criciúma por 2-0.